Seja o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo, eu gostava, para poder falar convosco, que deixassem de se movimentarem tanto, filho. Senão é inútil eu estar a falar, que ninguém percebe, ninguém ouve, ninguém presta atenção. Ponham as velas nos queimadores e depois fiquem nos vossos lugares. Está bem, filho? Que é para entendermos um bocadinho das poucas palavras que eu vou dizer, que não são fruto da cabeça de um bispo, como facilmente se entende, mas que nos vêm pela santa tradição da Igreja, pela Sagrada Escritura, pelo trabalho e pelo amor dos padres apostólicos, dos padres da Igreja, enfim. Hoje veneramos a Santa e Venerável Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. E nós não somos pessoas muito despertas, muito atentas. Se fôssemos às vezes, e falo por mim próprio, mais despertos, mais atentos, nós questionávamos as coisas que estão à nossa volta e questionávamos a nós próprios, perguntávamos porque é que as coisas se desenvolvem, se desenrolam, acontecem em torno de nós de determinada forma. E veríamos que estamos no centro da Quaresma. Estamos no epicentro, no meio exato da grande Quaresma. E porquê é que a cruz está então aqui? Porquê é que não está no princípio? Porquê é que não está no fim? Porquê é que está neste terceiro domingo? Está aqui, como dizem os santos padres da Igreja, queridos irmãos e irmãs, porque Cristo é aquele que diz que estará com todos os seus irmãos e irmãs em todos os anos, em todos os séculos. Nunca nos abandonará. Está a cruz no meio da Quaresma, queridos irmãos e irmãs, para suavizar, para tornar mais doce a caminhada árdua destas últimas 3 semanas, supostamente feita de jejum por todos e por todas, uns mais, outros menos, mas todos e todas certamente levar em consideração este apelo que a Igreja faz para nos despojarmos das nossas gorduras interiores e exteriores, das nossas adiposidades. E quem faz jejum ao fim de 3 semanas, diariamente, naturalmente que se instala às vezes um certo desconforto, ou um desconforto mesmo certo, talvez algum desânimo, algum desalento bate à nossa porta, algum desespero do género, será que não chega 3 semanas? E olhamos para a frente, mas ainda falta mais 3 e falta a Semana Santa. E para que nada desta realidade futura, quanto à Quaresma que ainda falta vivermos, nos assuste, Cristo desce do alto da sua cruz, no amor que o levou a essa mesma cruz, e postula-se, estabelece-se na cruz do amor pleno que ele viveu e deu por todos nós, estabelece na cruz a sua presença, e a cruz toma raízes no centro e no chão da grande Quaresma, para que nós possamos ver Cristo. E vendo-o, não nos desalentemos, não nos desmotivemos, não achemos que mais 30 dias pela frente, 3 semanas, mais 7 dias da Semana Santa, possam assustar-nos, porque não estamos sós. A cruz no centro da grande Quaresma significa que Deus esteve presente desde o início da Quaresma, nosso Senhor Jesus Cristo, Verbo encarnado, claro que sim, sem dúvida. Mas para aqueles mais distraídos entre nós, agora a cruz aparece no meio da grande Quaresma, posta no centro da nossa vida, no centro da Igreja, para que saibamos que a presença deste Cristo, que esteve connosco desde o início da grande Quaresma, desde aquela segunda-feira, a qual chamamos Segunda-feira Limpa, esteve sempre ao nosso lado, mesmo nós não tendo visto Cristo, mesmo não tendo sentido a sua presença, Ele esteve lá. E agora o Senhor revela-se na cruz, como se revelou no Monte Tabor, na sua luminosidade total, revelando a sua própria natureza, o estado em que Cristo vivia todos os dias, é revelado no Tabor. Mas aquele Cristo que é revelado no Tabor é o Cristo que acompanhou sempre os apóstolos. É o Cristo que acompanhou todas aquelas multidões que andavam acompanhando o Senhor de cidade para cidade. Mas de repente o Senhor revela-se aos apóstolos, a Pedro, Tiago e João, a Moisés e a Elias, à lei e aos profetas do Antigo Testamento, personificados na pessoa de Moisés e de Elias. A lei em Moisés e a profecia em Elias.
Para quê? Para que os apóstolos vissem a plenitude que não alcançavam. Também nós, homens e mulheres, com certeza que somos homens e mulheres de pouca fé, precisamos que o Senhor se deixe visualizar por nós. Porque às vezes nós não sentimos, na maioria das vezes, a presença de Cristo, nosso Senhor. Temos até dúvidas se Ele estará mesmo ao nosso lado. Tantas e tantas mais dúvidas de que Ele nos ouve e quase nenhuma certeza de que Ele vai operar, realizar e fazer aquilo que nós pedimos. Então o Senhor, como eu disse, tal como no Tabor, Ele agora torna-se visível na cruz. E nós não temos dúvidas que estamos sós, mas o Senhor desce no meio da quaresma, visivelmente, porque Ele já desceu no início da quaresma, mas visivelmente Ele desce no centro da quaresma para nos acompanhar visivelmente, para que não haja distrações, não haja dúvidas no nosso coração e na nossa alma, daqui até à Sexta-feira Santa e depois até à ressurreição na cruz, connosco, visivelmente ao nosso lado. A cruz é posta, é plantada, é enraizada no epicentro, no meio da grande quaresma, para isto, meus irmãos, para suavizar a nossa vida em igreja e para nos dar as forças que já nos faltam e partilhar connosco a certeza da vida eterna, que é a própria cruz, não só personifica, mas ela própria é e concede. No Ocidente, amados irmãos e irmãs, no nosso Ocidente, aqui nestes países, enfim, da Hungria para cá, da Polónia para cá, até o Oceano Atlântico e depois lá para o outro lado também dos Estados Unidos e Canadá e América Latina, são países que herdaram, digamos assim, um cristianismo ocidentalizado, ocidental. E neste cristianismo ocidental, a cruz é mórbida, é uma imagem estranha e é uma imagem difícil de aceitar. É uma imagem no Ocidente que nos traz para a noite escura na qual não se vislumbra o nascer do sol. Por isso nós temos no Ocidente esta vertente da cruz pesada, uma paixão infindável que não acaba, uma tristeza de vida, como se ter Cristo nas nossas vidas fosse sinónimo de morbidez eterna, porque ter Cristo na nossa vida significa ter a cruz de Cristo na nossa vida. Mas não só a cruz na sua morte, a cruz limpa na sua ressurreição, porque o Senhor emancipa-se da cruz no dia da ressurreição. Bem, mas no Ocidente a cruz tem apenas, não que teologicamente os teólogos e os padres da Igreja ocidentais não saibam isto que eu estou a dizer, mas não vivem dessa forma, sobretudo os teólogos e depois a prática da vida litúrgica, também a prática da vida de piedade do povo ocidental, que por aqui pululou e pulula ainda, enfim, e são centenas e centenas de milhares. Bem, não são ainda cristãos ortodoxos, como nós somos, então não têm a visão da cruz como nós temos, têm essa visão do Senhor dos Passos, entendem? Nós curvados internamente com a cruz às costas, chorando ou de olhos fechados para que não vejamos a luz do dia. É verdade que a cruz conduz à morte. É verdade que a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo necessariamente é o encontro com a morte num primeiro momento. Nela, o primeiro encontro que o Senhor tem, do ponto de vista cósmico, da vida criada, é com a morte. Mas é apenas um encontro passageiro, denso de significado, na totalidade da plenitude do que a morte significava antes de Cristo subir à cruz e na plenitude do seu significado que tem depois do Senhor nela morrer, nela entregar a sua vida, no amor pleno, jamais visto pela criação cósmica, a não ser naquele momento em que o Senhor sobe e morre na cruz. E o Senhor desce ao Hades e vai repescar, como sabem, inicialmente Adão e Eva e todos aqueles que reconheceram Cristo no Hades como o seu Salvador, os justos, como se dizia no Antigo Testamento, aqueles que estavam no seio de Abraão bem. E o Senhor depois fica a chorar depois da ressurreição. O Senhor, depois da ressurreição,
apresenta algum indício de lugubridade, de algo subejamente pesado, do qual esteja aliada toda a alegria. Ou é o Cristo, depois da ressurreição, aquele que diz, já tendo, noutros momentos, dito algo semelhante, o Senhor volta a dizê-lo aos apóstolos, que quer que tenham a completa alegria dele, Cristo, em cada um deles. A cruz, amados irmãos e irmãs, também não é uma resposta à queda adâmica. Isto é, não é porque Adão pecou e Eva pecaram, que agora o plano A do nosso exterior que é posto em causa, e agora a Santíssima Trindade tem que encontrar um plano B. Entendem? Isto quer dizer, entendem certamente. Isto acontece connosco. Não funciona o plano A, nós arranjamos um plano B, um C, um D, e, enfim, por aí além. Ora, em Deus, triúnico, na Santíssima Trindade, não há planos B. Isto significaria que Deus estaria surpreendido pela queda, pelo pecado de Adão e Eva. Como se fosse possível Cristo, o Verbo encarnado, o Pai, o Verbo e o Espírito Santo, Santíssima Trindade, Deus único, um só Deus, serem, digamos, surpreendidos e ficarem estupefactos diante da queda de Adão. Na sua presciência divina, Deus viu. O que é que quer dizer presciência? Significa ver de antemão, ver antes o que ainda não aconteceu. Então, antes de ter acontecido na criação, que não havia sido criada ainda por Deus, Deus já está presente. Esteve e estará presente naquilo que é o futuro da criação, naquilo que é o nosso passado, naquilo que é o nosso presente. Antes de Adão haver sido criado por Deus, já Deus presenciou todos os atos do Adão que Deus iria criar. Porque este Adão não haver sido criado é do nosso ponto de vista, do ponto de vista de Deus, toda a criação, angélica e cósmica, todos os homens e mulheres de todos os tempos, Adão e Eva, antes, durante a sua criação e depois da sua morte, tudo isto está presente em Deus num só momento. Em Deus, triúnico, não há passado, não há futuro, só há aquilo que os padres da Igreja chamam e dizem e apelidam o eterno agora. Então, antes de Deus, nesta criação, ter criado, onde nós existimos, onde existem os planetas, os astros, a Terra, enfim, tudo o resto, antes de ter criado Adão e Eva, antes de eles terem sido chamados ao tempo existencial, o Senhor viu que decisões é que eles tomaram no Éden, que atenção é que fizeram ao seu amor, que comportamentos é que escolheram para as suas vidas. Bem, então, desde antes da criação angélica, desde antes da criação cósmica, como dizem os padres da Igreja, eternamente, antes de toda a eternidade, é do plano de Deus que haja cruz. É do plano de Deus que o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo de Deus, encarnado no ventre de Maria, morra por todos aqueles que são pecadores. Desde antes de todos os tempos pensados e criados, faz parte do plano da Santíssima Trindade que o Salvador salve. E uma vez que existia aquele que salva, seria necessário que aquele que precisaria de salvação existisse. Para o quê? Para que aquele que salva não existisse em vão. Esta é uma frase de Santo Ireneu de Leão, não é minha. Já, repito, já que aquele que salva existia, era necessário que aquele que iria ser salvo também existisse. Para que aquele que salva, quem é que salva? Cristo. Para que Cristo não existisse em vão nos tempos em que viesse a sair do ventre de Maria. Isto diz São Ireneu de Leão, num livro que ele escreveu, que se chama Adversos Hereges contra as heresias, no seu capítulo 3º. Bem, nós poderíamos interpretar daqui coisas, enfim, se não tivermos o contexto que diz São Ireneu de Leão, sobre o verbo que salva, e aquele que salva é aquele que vai para a cruz. Aquele que salva é aquele que a cruz de hoje, que está aqui, nos anuncia. E se nós não soubermos exatamente o contexto da obra teológica de São Ireneu de Leão, podemos pensar, interpretando estas palavras, que então Deus criou por necessidade. O que é dito? Já que existia aquele que salva. Quem é? Cristo. É necessário que aquele que iria ser salvo existisse, o homem.
para que aquele que salva, quem? Cristo, não existisse em vão. Então daqui se prenderia, se nós estivéssemos atentos, que existe um necessitarismo, uma necessidade. Deus cria por necessidade, porque existe um Salvador que tem que salvar, e para salvar tem que haver quem possa ser salvo. Bem, não é assim. Deus não cria, amados irmãos, por necessidade. Deus cria por profundo amor, profunda bondade e na sua total discricionária liberdade. Não faz nada por necessidade, porque se o necessitarismo, que é uma heresia, se em Deus houvesse necessidade de fazer alguma coisa, significava o quê? Que Deus não era completo, que Deus não era pleno, que Deus não era perfeito. E não sendo nenhuma destas três coisas, então não seria Deus. Nós, que não somos Deus, é que agimos por necessidade. Nós amamos porque precisamos ser amados, comemos porque temos fome, estendemos a mão porque queremos que o outro nos estenda a mão, dizemos bom dia, esperando ouvir de volta um outro bom dia, porque necessitamos desta interação com os nossos irmãos. Deus não tem falta de nada, nem necessidade de coisa alguma. Então, porque é que o Senhor, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo de Deus encarna? Não por necessidade, mas porque era apropriado, era adequado no plano pré-eterno do Pai e da Santíssima Trindade, que o Verbo encarnasse. Porquê? Porque pré-eternamente o Pai é o Pai, o Criador, o Filho é o Filho, o Salvador, o Espírito Santo é o santificador e o vivificador. Mas o Pai não é Criador quando cria, nem o Filho é apenas Salvador quando salva. Um artista não é artista quando pinta uma tela, nem um presbítero só é sacerdote quando está dentro do altar a celebrar. Um pai não é pai apenas no momento em que tem a relação íntima com a sua mulher para gerar aquela vida. Um pai eternamente pai, o sacerdote eternamente sacerdote, e o Criador é eternamente Criador, e o Salvador o é da mesma forma eternamente, e o Espírito Santo, o santificador e vivificador, da mesma forma. Então, como eu estava a dizer inicialmente, a encarnação do Verbo e a cruz não são uma resposta à queda de Adão. Deus sabia, eternamente, como isso na sua presciência divina, que Adão ia pecar. Porquê que ia para nós? Porque estava o pecado de Adão a acontecer diante de Deus, como continua a acontecer desde todas as eras e por todas as eras. Em Deus não podemos dizer, como nós. Eu vi o Joaquim há pouco, há 10 minutos atrás. Em Deus não existe. Deus viu o Joaquim, não. Deus está continuamente a ver o Joaquim, o António, desde antes de toda a eternidade e por toda a eternidade sem fim. Cada ato que para nós começa e acaba, em Deus é eternamente presente no ato que não tem finitude nele mesmo. Às vezes parece um bocadinho difícil entendermos estas coisas, mas é importante que saibamos que Deus é isto e que cruz é esta, amados irmãos e irmãs. Como não posso falar extensamente de cada uma destas coisas, falarei um bocadinho de algumas apenas. Bem, na Arca da Aliança, passando para outra das vertentes da Santa Cruz do Nosso Senhor Jesus Cristo, existia a presença de quem? De Deus, naquela Arca da Aliança, naquele propiciatório, naquela tampa, que ele quer dizer propiciatório, que existia daqueles dois querubins tridimensionais que ali estavam, era o espaço, aquela tampa da presença de Deus. E dentro da Arca da Aliança, debaixo daquela tampa, estavam o quê? Estavam os tábuas da lei, entregues a Moisés, estava a vara de Arão e estava um pedacinho de maná, ali guardados. E Deus tornava-se presente, de tal forma, densamente presente, que era para ser levado a sério. E quando os sacerdotes não levavam a sério, ou o sumo sacerdote não levava a sério também, eram fulminados. Não tínhamos esta misericórdia que nós encontramos e compaixão, e amor e abraço, e beijo doce, que temos no Novo Testamento, no Antigo Testamento, para corações de pedra, que eram os corações daqueles homens e mulheres daquela época. Então, lei de pedra também. Bem, e a presença de Deus ali se encontrava. E ali o povo de Israel sabia que Deus estava inteiro, pleno no que ele era, e em toda a força que ele tinha, em toda a vida que dele exalava, que dele saía, que ele comunicava ao seu povo. Bem, na cruz de Cristo, no Novo Testamento, a presença deste Deus triúnico que está presente na Arca da Aliança é a mesma presença, na mesma força e na mesma dimensão, porque o Deus do Antigo Testamento não é um Deus menor em função do Deus do Novo Testamento, é um e só o mesmo Deus. Qual é então o detalhe que nós devemos de sublinhar quanto à presença de Deus na cruz
no Novo Testamento é que na antiga lei, quando Deus se tornava presente na Arca da Aliança, ele estava presente, mas invisivelmente. Ninguém via o rosto de Deus. Só sabiam que ele estava presente e alguns sentiam a sua presença. Os mais rigorosos no jejum, no ascetismo, na humildade, esses teriam acesso no Novo Testamento, sendo o mesmo Deus no Antigo, e sendo na cruz presente a mesma força da presença de Deus que estava na arca. Todavia, a diferença é esta, é que agora temos um Deus visível. Nós temos na cruz o Senhor nosso Deus que tem rosto que nós podemos olhar, podemos beijar, podemos tocar, mão à qual podemos pedir que nos abençoe, como os apóstolos fizeram, mão que cura, como curou no tempo dos apóstolos, e curou depois do tempo dos apóstolos ser esgotado, cura ainda hoje. Então, este Deus, este Senhor, perdão, nosso Deus que começa a sua presença no cosmos, de tal forma densamente evidenciada na Arca da Aliança, transporta essa sua mesma presença, significa esse seu mesmo amor, para a cruz. Só que agora ele diz não só quem ele é, mas como ele é. E o Senhor revela-se na cruz também. A cruz, amados irmãos e irmãs, é também a manifestação da realização vocacional originária do tempo. O que é que isto significa? Já ouviram falar do tempo? Todos. Nós temos tempo. O tempo são momentos sequenciais que se seguem um ao outro e nós depois dizemos que o tempo vai passando. E nós passando com o tempo pelas coisas que passam ao longo da nossa vida. Mas esta frase inicial que eu vos disse tem a ver com a cruz, nela encerrar o objetivo da temporalidade que nos foi dada. O tempo existe, amados irmãos e irmãs, para quê? Bem, uma pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos. E nós simplesmente vivemos e não nos perguntamos porque é que há tempo, porque é que é importante o tempo. O tempo existe para que nós, que fomos criados com o potencial total de sermos perfeitos como Deus é perfeito. O que quer dizer ser criado com o potencial? Ser criado com o potencial significa ser criado com características e com capacidades para sermos mais do que aquilo que somos hoje. Tenho o potencial de ser bom como o meu pai, caso o meu pai seja bom. Significa que eu ainda não sou tão bom como o meu pai, mas tenho tudo para um dia crescendo ao longo do tempo lá chegar. Isto no mundo. Bem, na cruz, amados irmãos e irmãs, na cruz, o culminar de todo o percurso que o tempo nos dá como pressuposto para crescermos ao longo da vivência desse mesmo tempo, ao encontro da perfeição e da comunhão com o Senhor nosso Deus, é culminada, é tratada, é finalizada essa caminhada plena em nosso Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor na cruz, o Senhor ressuscita. O Senhor morre e o Senhor ressuscita. E quando o Senhor, ao morrer, ressuscita, ele vence a morte. E ao vencer a morte, ele vence a morte como? Porque decidiu pegar na espada e matar a morte. Não. Porque decidiu, como dizem os santos padres da Igreja, ter uma atividade passiva. Dizem os padres da Igreja, a atividade passiva é aquilo que nós somos chamados a ter. O que é isto, atividade passiva? Quando eu sou passivo, eu não me mexo. É ou não é? Sou passivo. Quando eu sou ativo, eu mexo. Atividade passiva significa aquilo que Cristo fez na plenitude e que nós somos chamados a fazer. O Senhor foi passivamente ativo no sentido de permitir que a sua vontade humana, porque Cristo é Deus, tem vontade divina, mas ele tem plenamente vontade humana. Então, ele pega na sua vontade e passivamente ele deixa que a sua vontade se molde à vontade do Pai. O Senhor deixa que tudo aquilo que ele pudesse crer e pudesse desenhar, e pudesse pensar, e pudesse equacionar, fosse sintónico com a vontade do seu Pai. Então, onde é que está aqui a atividade nesta passividade? É que o Senhor quis, ele decidiu pegar na sua vontade e redirecioná-la para a vontade do Pai. Como se em Cristo houvesse necessidade de redirecionar algo. Porque quando nós precisamos de redirecionar algo na nossa vida, significa que essa coisa que pegamos para mudar de direção estava na direção errada.
Então, quando eu digo aqui que o Senhor redirecionou, não é no sentido em que houvesse algo de errado em Cristo. É que o Senhor aprumou sempre a sua vontade com o horizonte no qual estava a vontade de nosso Senhor e seu Deus e seu Pai e nosso Pai. E o que é que nós fazemos? Nós não temos atividade passiva ainda no mundo. Nós somos plenamente ativos em contrariar Deus. Não temos nada de passividade. Esta passividade em Cristo é doçura. É ter a certeza do amor de Deus. Ter a certeza que o Pai é perfeito no que lhe pede a Ele, Filho, que Ele faça na perfeição exigida pelo Pai. Disto Cristo tem a certeza. Tem nesse sentido que há atividade passiva em Cristo. Ele age depois, por isso é atividade passiva, porque o Senhor decide livremente fazer o que o Pai lhe pede. Não é o Pai que exige e o Senhor agora, sem vontade, abúlico quer dizer uma pessoa sem vontade, deixem fazer na sua vida tudo o que o Pai quer, sem nenhum compromisso da sua parte. Não, Cristo está totalmente comprometido com a vontade do Pai. O que o Pai quer que Cristo faça é o que Cristo quer fazer. Não há outra hipótese na vida de Cristo que não seja isso. Então, na cruz, amados irmãos e irmãs, todo o tempo, isto é toda a vocação originária que o tempo tem, que nos permite depois crescermos ao longo do tempo, durante o qual vivemos, para irmos cada vez mais aproximando-nos de Deus, para que podemos comungar com Ele e para podermos aperfeiçoar-nos e chegarmos cada vez mais perto, ainda que nunca alcancemos o ponto de chegada em Deus, porque Ele é infinito também na sua perfeição. E o tempo permite-nos isto. O tempo permite que nós possamos, amados irmãos e irmãs, deixarmos de ser o que éramos para passarmos a ser passivamente ativos no cumprimento da vontade de Deus. E se formos passivamente ativos, nós deixamos-nos embriagar pela doçura que vem do amor de Deus e deixamos-nos conduzir ao encontro da mão estendida que do Pai nos veio por Cristo nosso Senhor, para podermos entrar no reino dos céus com Ele. Mas há atividade da nossa parte. Eu tenho que estender a mão. Eu tenho que querer ir na direção para a qual sou convidado a caminhar e não numa direção qualquer que me passe pela cabeça. Então, porque é que eu disse inicialmente isto sobre o tempo? Porque, como diz alguns teólogos, e diz um que foi glorificado agora, e que é que diríamos? Uma espécie de padre da igreja, só Deus sabe se vai ser ou não, mas é um grande teólogo, e foi glorificado em fevereiro do ano passado, pelo patriarcado da Roménia, que é o padre Dumitru Staniloa. E ele diz que, a propósito do tempo, e a propósito da eternidade, é bom que entendamos isto para percebermos o que quer dizer com aquela frase que disse em função da cruz. A eternidade, amados irmãos e irmãs, segundo o padre Dumitru Staniloa, é a ausência de tempo. Isto é, não há mais espaço entre aquilo que me falta e aquilo que eu quero ter, ou entre aquilo que me falta e aquilo que Deus promete que eu tenha. O tempo é esta decalagem, é esta distância entre mim e a comunhão com Deus. O tempo é a distância entre mim e o princípio do meu encontro, nos meus atos, da perfeição divina. Mas é, sobretudo, o distanciamento da comunhão com Deus. Então, enquanto eu não, nesta terra, estiver apenas vivo e não passar pela cruz, amados irmãos e irmãs, como Cristo passou, eu não tenho como pôr o pé, definitivamente, neste princípio, para mim, princípio, da eternidade de Deus, para Deus, eternidade do puro, eternidade plena. É através da deificação que nós, amados irmãos e irmãs, encurtamos o tempo. Bem, e passamos, depois deste tempo, na ressurreição dos nossos corpos, para o tempo de Deus, aquilo que chamamos de eternidade. Aquele nome estranho que às vezes vos digo, Kairos. E quando nós entramos na eternidade de Deus, significa que nós entramos na comunhão com Deus. Bem, mas nós não temos comunhão com Deus depois da nossa morte, naquela plenitude em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm entre si. É verdade, não temos. Mas temos o quê? Um início de caminhada que já nos conduz para essa tensão que é comum ao amor,
que é vivido entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já estamos no caminho que nos conduz ao horizonte, onde se perfila diante de nós o rosto do amor que não se esgota, o rosto do amor entre cada um, do amor que cada uma das pessoas da Trindade vive, sem que haja espaço, distanciamento entre a vivência do amor que une o Pai ao Filho, ao Espírito Santo, e o Filho ao Pai, ao Espírito Santo, o Espírito Santo ao Pai e ao Filho. Entre as três pessoas da Santíssima Trindade não há tempo. Porquê deste nosso tempo? Porque não há distância entre a comunhão que é comum a cada uma das pessoas da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo comungam entre si plenamente a vontade do Pai, é a vontade do Filho e do Espírito Santo. O amor do Pai é o do Filho e do Espírito Santo. São três pessoas distintas, queridos irmãos e irmãs, sem dúvida que são. Têm uma só essência divina, as três pessoas, mas não há distância entre aquilo que o Pai deseja e aquilo que o Filho possa desejar, ou o Espírito Santo. Em nós, seres humanos, temos três pessoas e temos três vontades distintas e três desejos diferentes e três noções do tempo e três noções diferentes do horizonte de vida e três coisas infinitamente dispares e distintas entre nós. Na Santíssima Trindade, não há nada que o Pai saiba que o Filho desconheça, o Espírito Santo. Não há nada que um desejo que o outro não esteja inteiro nesse desejo. Então é por isso que na Santíssima Trindade, do Padre Dmitry Staniloae, não há tempo como o nosso tempo. Há o tempo de Deus, que é o eterno agora. Nós somos chamados pela deificação, queridos irmãos e irmãs, deificação essa que nos é trazida pela cruz, porque é a cruz que nos permite a comunhão plena com Deus, para que passemos, não é para o lado lá desta vida miserável, não, é transportarmos a nós e a esta vida toda, e a esta criação inteira, para o lado de lá, que não é mais do que o lado de cá, transfigurado pela luz do Tabor que a cruz nos traz. Então, a cruz é aquela que permite que o tempo se esgote. Esgote não porque haja falta de tempo, se esgote porque eu aproveitei o meu tempo para entrar na maior proximidade possível da minha comunhão com Deus, à imagem das três pessoas divinas que vivem pericoreticamente, isto é, entre elas, no amor que é partilhado eternamente na plenitude daquilo que o amor tem de ser. E o amor tem que ser o quê? Gerador de paz, gerador de harmonia, não de clivagens, não gerador de guerras, não gerador de diferenciações, de distinções, de coisas diferentes que nós queremos entre nós. Nas três pessoas da Santíssima Trindade, todas as três pessoas querem o mesmo, desejam o mesmo, vivem o mesmo, sentem o mesmo, com a mesma intensidade, com o mesmo poder, sendo totalmente distintas, porque o meu Pai, outro é o Filho, outro é o Espírito Santo. Na cruz, amados irmãos e irmãs, Cristo, na boca, como já disse há um tempo atrás, de Pilatos, é tido como eis o homem. É que é homem, diz Pilatos. Eis o homem, cá está o homem perfeito, é o que Pilatos diz. Então na cruz, não é porque Pilatos o diz, Pilatos constata que há alguma coisa naquele homem, que ele vê Cristo na sua natureza humana, acreditando que é Deus ou não, ele vê um homem na sua natureza humana, e ele vê que é um homem, de facto, que ele nunca viu. E ele diz isso, eis o homem. Então Cristo é perfeito na plenitude da sua natureza humana na cruz. E é por isso que os santos padres da Igreja dizem que não foi no Gênesis que Deus começou a criação. A criação na sua totalidade. A criação, criando as coisas, os planetas, os ratinhos, as águas, os montes, os animais, todos, os pombos, as carraças, tudo isso. Os padres da Igreja dizem que no livro do Gênesis vem narrado o início da pré-imagem, da pré-figuração, da imagem antecipada do que seria e será e foi a criação verdadeiramente criada na plenitude, na cruz. No Gênesis é um esboço ainda da criação de Deus. O homem em Adão, no Gênesis, no Éden, ele é puro, ele é inocente, mas ele não é perfeito, ele não peca, isso é puro e inocente, mas não é perfeito. Não é? Então, voltando àquilo que eu disse inicialmente, a encarnação do Verbo e a cruz, depois posta diante do Verbo de Deus, à qual ele sobe, nela morre e da qual ele ressuscita, não é uma resposta à queda adâmica, não é porque, o que é que quer dizer, não é uma resposta à queda adâmica, não é porque Adão caiu e pecou que o Verbo vai encarnar, não, a cruz
e a encarnação do Verbo, mesmo que Adão, diz-nos para as não houvera pecado, não tivesse havido queda adâmica, mesmo assim, estava no plano pré-eterno de Deus que o Filho, o Salvador, viesse e salvasse. Porque não sendo perfeito Adão no Éden, ele era inocente, como nos disse, e era puro, não pecava. Antes de haver pecado, depois com Eva. Mas antes disso, ele era puro e inocente. Mas não era perfeito. Por isso ele foi criado no tempo. Foi criado no tempo para que pudesse usufruir da virtude que o tempo dá. E a virtude que o tempo deu a Adão e dá a cada um de nós é que possamos usá-lo para nos aproximarmos e nos adensarmos cada vez mais na comunhão com Deus. Então, mesmo que Adão não houvesse pecado, ele precisaria de atingir o início do ritmo que o levasse ao encontro de Cristo, Verbo encarnado, e de Deus Pai e Espírito Santo, nesse ritmo de encontro à comunhão com Deus, como é que se faz a comunhão com Deus? No crescimento, na perfeição diária. Então, ele sempre precisaria para ser deificado do Senhor nosso Salvador. Ninguém pode ser deificado sem que o santificador, que é Deus, santifique. Ninguém pode ser salvo sem que o Salvador salve. Então, repetindo e terminando, é por isso que a encarnação do Verbo e a cruz não existem porque Adão pecou. Pecasse ou não pecasse, a cruz existiria sempre. Pecasse ou não pecasse, o Verbo encarnaria sempre. Sempre precisaríamos de Salvador, porque não somos nem fomos criados perfeitos. Fomos criados, como eu disse há pouco, em função do tempo, fomos criados com o potencial, com a possibilidade de virmos a ser perfeitos. Cada vez mais. Nós dizemos virmos a ser perfeitos, mas depois quando chegamos ao termo, à última palavra desta frase, perfeitos, temos que saber que nunca alcançaremos a perfeição, porque por toda a eternidade os santos se aproximarão de Deus, porque cada vez mais vão comungando com Ele, cada vez mais fixando em si as energias incriadas de Deus, cada vez mais a cruz é libertadora e é anunciadora e é iluminadora desse caminho que os conduz na sua perfeição à comunhão cada vez maior com Deus triúnico. Mas nunca nenhum de nós que seja santo e santa, depois de Cristo vir pela segunda vez, ressuscitar os mortos e os vivos, atingirá a perfeição divina. Porquê? Já sabeis, como disse há pouco, porque Deus também é infinito no que Ele é, enquanto ser perfeito. Então nós andaremos sempre atrás da perfeição de Deus, cada vez sendo nós mais perfeitos, sim, mas nunca alcançaremos o que Deus é. E nós veremos que somos mais perfeitos hoje do que ontem, não é olharmos para diante onde está Deus, olharmos para trás, vermos de onde saímos, do buraco onde estávamos e onde estamos ao fim de 10 anos. E sem orgulho nem vaidade neste mundo, podemos ainda ver, Senhor, eu já não sou o ladrão que era. Há 20 anos eu roubava todos, agora não roubo ninguém. Há 20 anos atrás eu era uma pessoa, enfim, azeda e irritava-me com toda a gente. Hoje, 10 vezes por dia, hoje só me irrito 3 vezes por ano. Então nós sabemos, mesmo neste mundo, se estamos a progredir, é um termo horrível, a crescer, a aperfeiçoar-nos diante da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, para sermos o que Ele é na ressurreição, na cruz, ou não. Nós sabemos, e é o tempo, amados irmãos e irmãs, que nos permite isto. Então, na cruz, a plenitude do tempo é resumida porque é vivida. E porquê que é vivida e resumida? Porque aquele Cristo é o homem perfeito. Não há mais nada que do ponto de vista da natureza humana de Cristo possa ser feito. Em nós haverá eternamente o que fazer. Cristo atingiu a plenitude. Então há um encontro total entre a sua vontade humana e a sua vontade divina, porque Ele é o homem e Ele é Deus. Mas Ele não é duas pessoas. Cristo, na cruz e fora da cruz, é só e sempre pessoa divina. Então, na cruz a plenitude da natureza humana é tornada visível diante de toda a criação de Deus. O homem perfeito está ali. A criação que começa a ser criação no Gênesis, em Adão, atinge o seu ápice, atinge a conclusão final. A peça iniciada, cujo trabalho se iniciou, se fosse Adão um jarro de barro, o jarro de barro começou a ser feito no Éden, que vem narrado no Gênesis. Mas o jarro é terminado na cruz. É na cruz que é a plenitude daquilo que se foi preparado para acontecer, acontece na plenitude, na sua realização plena. E o tempo também. Não é mais o tempo
O tempo na cruz não é mais o tempo que nós vivemos hoje. Porque na cruz não há mais distanciamento entre a natureza humana de Nosso Senhor Jesus Cristo e entre a sua natureza divina. Duas naturezas totalmente distintas, sem confusões, nem antes, nem durante, nem depois, nem na cruz, muito menos. Totalmente diferenciadas uma da outra. Mas, assumidamente, a natureza divina e a natureza humana, apontando na mesma direção, que é o que nós somos chamados a fazer. Na nossa natureza humana, tendo a natureza divina ao nosso lado, porque nós não temos a natureza divina como Deus tinha, Deus, Verbo encarnado, Cristo. Nós somos só pessoa humana e só natureza humana, mas temos Deus ao nosso lado, na pessoa divina do Mestre, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que nos faz apelo para que a nossa natureza humana haja passivamente ativa, concordando com o que Deus nos pede, para que nós possamos também, abraçando a cruz dos nossos dias, como é dito no Evangelho de hoje, toma a tua cruz e segue-me. Isto significa pegar com doçura naquilo que Deus permite que aconteça na nossa vida e aceitando o que Deus nos dá, nós somos ativos também. Porquê? Porque nós decidimos crer o que Deus quer que nós queiramos. Então é necessário que assim façamos, porque fazendo isso estamos a fazer o que Cristo fez. O Senhor, desde que sai do ventre de Maria, sua mãe, nunca lhe passou pela cabeça em momento algum fazer algo distinto, um pequenino detalhe que fosse, que o diferenciasse da sua vontade e o distanciasse da vontade de seu Pai. Tudo o que o Senhor fez na sua vida foi exatamente o que o Pai pediu. Se nós conseguirmos fazer isso, nós somos então já cidadãos da vida eterna. Num outro tempo. Um outro tempo que não enjeita é este tempo que vivemos. Este tempo no qual vivemos hoje, amados irmãos e irmãs, não é um tempo inútil, é um tempo necessário para que nos possamos aperfeiçoar e irmos nos aproximando da deificação, para sermos na semelhança, pela graça, aquilo que Deus é por natureza, para que possamos ser salvos por aquele que é o Salvador, para que não seja em vão a vinda do Senhor. Para nós não seja em vão, para Deus nunca é em vão, mas que não seja para nós. Este tempo não é um tempo mau ou um tempo bom, sabem porquê? Porque este tempo em que vivemos, este tempo sequencial das horas, é o ícone do tempo da atemporalidade. E porquê é que digo, pondo entre aspas, o tempo da atemporalidade? Porque em Deus há tempo para além da temporalidade, para além da intemporalidade e para além da atemporalidade. O tempo de Deus, como disse há pouco, não tem nada a ver com o nosso tempo, é verdade. Porque só há agora em Deus, só há presente em Deus, por toda a eternidade. Mas este tempo em que vivemos é já a imagem antecipada dessa eternidade. É ícone, e como é ícone, é imagem. E é neste tempo, que não é ainda a eternidade, que o Verbo de Deus se torna presente. É neste tempo, feito ícone da eternidade, que a cruz se torna visível. A cruz que vem da eternidade. Porque a cruz, amados irmãos e irmãs, ela nasce da Santíssima Trindade. Antes de haver cruz na terra, havia cruz na Trindade. Desde toda a pré-eternidade, desde que Deus é Deus e Ele é Deus, desde nunca houve tempo em que não houvesse Deus, nem não tempo em que Deus não existisse. Então, a cruz está eternamente presente no seio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque desde antes de toda a eternidade, o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é aquele Cordeiro que se oferece na cruz ao Pai desde antes do mundo existir. Ainda não havia madeira para construir a cruz na qual Cristo foi crucificado. Já Ele se tinha oferecido ao Pai por todos nós. Se tinha oferecido no tempo passado. E se oferece no tempo presente. E se continuará a oferecer por toda a eternidade. O Verbo é aquele que se ofereceu, continua a ser oferecido, Ele próprio, e se oferecerá eternamente. Não é algo do passado, nem algo só do futuro. É algo do eterna vida, do eterno agora de Deus. Então não esqueçamos, antes de haver madeira para fazer a cruz, já este Cristo Nosso Senhor, Verbo de Deus encarnado em Maria, se tinha imolado como cordeiro a seu Pai, perante o Pai. Cristo diz no capítulo 8, se não estou enganado, versículo 58, no Evangelho de São João, o Senhor diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Não diz eu existia, porque Cristo não está a nível da existência. O Cristo, Verbo encarnado, entendem? Pronto. O Cristo, depois que encarnou,
Perdão, o Verbo que encarnou e Cristo sai de Maria, aquele homem na sua natureza humana, que é Deus na sua natureza humana, teve 33 anos de vida. Bem, aí sim, mas esta cruz de Nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo, que toma raiz na Santíssima Trindade, amados irmãos e irmãs, não é, para terminar e para fixarmos, uma resposta a um plano mal sucedido e mal vivido de Adão e Eva. É, de facto, um plano prétero eterno do Pai, que o Filho cumpre, que o Espírito Santo vivifica. E, amados irmãos e irmãs, muito mais sobre a Santa Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo poderemos dizer e falar, mas não há tempo para falarmos tanto tempo sobre a Cruz de Nosso Senhor. Devemos saber que ela é o ponto que une toda a Terra, toda a criação angélica e cósmica à eternidade de Deus. Mas a eternidade de Deus não é para que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nela habitassem apenas, entre aspas, solitariamente. Claro que não há solidão entre as três pessoas da Santíssima Trindade. Mas não criando Deus porque necessitasse de criar. O Senhor cria por pleno amor os anjos e cria por amor absurdamente belo a todos nós, para se partilhar do que Ele é e do que Ele é connosco, como depois Adão peca. Então todo esse caminho que levaria Adão e Eva ao encontro da comunhão com Deus para passarem para a eternidade, para poderem ser plenamente perfeitos numa primeira fase, para, sendo deificados e santificados, pudessem depois usufruir de tudo que Deus tem, tudo que Deus é, como pelo pecado isto não acontece. Então a encarnação do Verbo que iria acontecer de uma forma ou de outra, neste caso, porque Adão e Eva pecaram, então o Salvador salva, como sempre salvaria. Mas o Senhor morre, porque é preciso morrer, porque a morte passa a existir, não porque Deus a houvera criado, mas porque o pecado se instalou na criação de Deus. E o Senhor vem, e o Senhor acompanha os apóstolos, e através dos apóstolos a todos nós, em todas as eras. E esse acompanhamento de todos nós em todas as eras acontece na subida à cruz. Da alta cruz o Senhor contempla todos aqueles que nasceram antes dele e queriam nascer depois do Senhor, morrer e ressuscitar na cruz. Na cruz o Senhor derrama a sua vida por todos os séculos, para todos aqueles que viveram em todos os tempos e por todos aqueles que desejarem aceitá-lo como Salvador. Mais uma vez, amados irmãos e irmãs, nada nos obriga a ser o que Deus é. Nada obrigaria Cristo a ter sido o que foi, obediente até à cruz diante do seu Pai. Mas o Senhor foi porquê? Porque o Senhor era humilde. O Senhor foi porque amava. E a nós talvez, muitas vezes nos falta mais amor e certamente tão grande e mais humildade, para que esta cruz, amados irmãos e irmãs, passe a ser a nossa cruz. A cruz não é um ponto de encontro com a morte, é um ponto de encontro com a vida que nos diz que a morte morreu. É na cruz e na morte que acontece na nossa vida, todos temos que passar por ela. Se estivermos nesse caminho, nessa tensão, nesse horizonte em que o tempo se vai esgotando no eterno agora de Deus, que já não precisamos mais do tempo sequencial das horas, já estamos ao abrigo da santificação, da deificação que o Senhor nos dá, o Todo Santo. Então nós percorrendo esta terra assim, como cavaleiros reluzentes, passivamente ativos diante do amor de Deus, fazendo o que Deus nos pede e não o que nós queremos, cada vez mais então nós seremos daqueles que passam pelo túnel da morte, passando e não ficando na morte. Ficava-se na morte até que o Verbo houver encarnado. Ficava-se na morte, no Sheol e na morte, até que o Senhor subiu, morreu e ressuscitou da cruz. Hoje não. Só ficam na morte os que quiserem ficar na ausência total da participação do amor com Deus, que são os demónios. Nos demónios há, nas suas vidas, enquanto demónios, anjos que se retiraram do conselho do amor de Deus, há apenas o quê? Afastamento eterno. Quanto mais afastamento existe, menos comunhão, menos perfeição, e menos comunhão, menos perfeição, mais afastamento. O que é que podemos ver que acontece, amados irmãos e irmãs? É aquilo que nós não queremos que aconteça connosco. Na escuridão plena em que vivem os demónios, a luz de Deus está presente, mas eles não conseguem ver a luz de Deus.
Mas deformaram tanto que Deus é, que até a luz de Deus eles vêm com escuridão e vivem com escuridão. Não têm a minha possibilidade de comungar com Deus. Não têm a possibilidade de se deixarem santificar. Logo, não há comunhão plena entre os demónios e Deus. E nós somos convidados a fazer o oposto nesta cruz santa e abençoada que o Senhor colocou no meio da Quaresma para nos ajudar a chegarmos à cruz na Sexta-feira Santa. E nos ajudar a subirmos à cruz nesse mesmo dia. E nos ajudar a descermos também ao Hades das nossas vidas, que é aos momentos de grande tristeza, de grande dor, de grande ausência de amor. É o Senhor que nos ajuda também a ressuscitarmos com Ele da cruz. Aqueles que morrem com Cristo na cruz ressuscitam com Ele na cruz. Aqueles que viveram este tempo como ícone da eternidade passarão por este tempo, imagem do tempo futuro, e entrarão na eternidade onde o tempo já não é ícone, onde a eternidade é mesmo agora. Nosso diante, face a face, da presença de Deus triúnico, que esteve na Arca da Aliança e que esteve e está na Santa Cruz. E que quer estar na nossa vida pela comunhão ao corpo e ao sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor vos abençoe, vos proteja e guarde e, de mão dada com a cruz, cada um de nós possa encontrar a Santa Páscoa da Ressurreição e, antes dela, o amor suficiente para não enjeitarmos a Semana Santa e a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo.